Estamos aqui mais uma vez juntos. Eu sou o Tom. E eu sou o Jerry. Somos hipnólogos. Jerry, fala para mim um pouco sobre regressão hipnótica. Primeira coisa que a gente deve falar, que deve ficar claro, regressão hipnótica não é místico. Regressão hipnótica é um fenômeno dentro da hipnose muito possível, com seus problemas, suas justificativas e possibilidades positivas. A regressão de vidas passadas, que seria um tema mais místico, que isso fica para outro momento. Para elucidar, é preciso a gente saber o seguinte, vamos tentar criar uma imagem do que é regressão. Eu posso fazer de uma forma clássica a sugestão e pedir que o cliente entre num túnel, desse túnel ele vai descendo na idade, passando, caminhando por esse túnel, vai para 15 anos, para 14 anos, vai para 10, vai para 9, chega a 7 anos, que é onde ele diz a respeito do problema. Quando ele chega a 7 anos de idade, peço para ele parar, começo a questionar ele a respeito de algumas coisas, a respeito da terapia, aquilo que for necessário, e nesse momento ele começa a falar algumas coisas para mim com voz de criança. Porque ele está com 7 anos. A primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte, ele não está com 7 anos. Ele está atuando com o seu organismo de acordo com aquilo que ele acredita a respeito do estar com 7 anos. Exato. E nisso, trazemos aquela problemática do que é que ele resgata dessa lembrança, que é aquilo que você gosta de falar. Aí é que está o X da questão, porque pode ser que ele traga como resgate da lembrança uma informação que talvez não seja tão fidedigna. Isso porque a nossa memória não funciona como um computador. Eu não tenho como registrar na minha memória um determinado acontecimento e resgatar esse acontecimento da mesma forma que aconteceu. Isso porque a nossa memória depende inclusive do nosso estado atual, né? Ela depende do nosso estado psicológico atual. Então eu não tenho como fazer um resgate dessa lembrança de uma maneira fidedigna. Logo, o que a gente pode entender disso é que talvez seja muito mais interessante trabalhar com o paciente as suas memórias não no sentido real da coisa, mas naquilo que ele traz como sendo uma experiência vivida por ele. Porque aí a gente vai trazer pelo menos duas que me ocorrem agora, duas possibilidades muito fortes. Uma possibilidade é, com 7 anos de idade, já que é o nosso exemplo agora, com 7 anos de idade, ele criou essa memória, que a gente não sabe se era real, mas ele criou uma memória. E agora, com seus 30 anos de idade, vamos supor, estamos supondo um caso hipotético, ele lembra daquela memória da maneira de agora. Exato. Então nós temos duas facetas. Pode ser que entre essas facetas nós temos uma variável aí que ainda é mais importante, que pode ser que ele tenha criado uma falsa memória, ou que ele esteja lembrando de uma maneira falsa essa memória que ele criou antes. Isso se torna complexo. Mas isso é só para mostrar que existe uma gama de variáveis dentro daquilo que ele traz. No entanto, eu que sou da linha psicanalítica, vou entender o seguinte: nesse momento presente, já que na mente não existe temporalidade, nesse momento que eu estou trabalhando com ele, aquilo que ele traz como memória é o mais importante, porque eu posso trabalhar em cima dessa informação. Porque embora a possibilidade dessa memória não ser verdadeira, essa memória ela existe naquele momento. Ele resgatou essa memória. E por isso ela é digna de ser trabalhada, né? Essa é uma questão muito importante da hipnose.
Existe, sobre a regressão, existe uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: se ele está falando com a voz de criança, ele está modulando o seu organismo de acordo com aquilo que ele acredita que ele está. Exato. Então, se ele está envolvendo a sua consciência com a consciência de ter 7 anos, ele modula o seu próprio organismo para vivenciar daquela maneira. Que é uma coisa muito interessante, que é uma possibilidade da nossa mente, que vai nos dizer o seguinte: isso não é um tratado científico, mas é dedutivo nesse momento. A maneira que funciona a neurose, o trauma, qualquer tipo de mal-estar intelectual, mental, é a maneira como o indivíduo acredita que viveu, que a sua vida psíquica, ou como ele atua no seu corpo. Né? Não querendo fazer dualidade, mas apenas tentando tornar isso mais claro. Mas esse é um exemplo assim, só para deixar os nossos ouvintes mais questionantes, mais pesquisadores. No entanto, não sei se você corrobora da mesma opinião que eu não vejo, e aí você vai colocar a sua opinião, eu não vejo a regressão de idade como uma técnica hipnoterapêutica muito bem vista hoje em dia. Nas minhas técnicas de trabalho eu não uso ela como a principal ou como a mais importante. Talvez no último caso eu recorra a ela. E você? Completamente corroboro essa sua visão. Da mesma forma, acredito que o trabalho em hipnose ele deve ser um trabalho mais voltado para o aqui e agora, um trabalho mais voltado para como talvez aprimorar de repente uma nova aprendizagem para aquele paciente, talvez até em alguns casos, como eu sou mais nessa área cognitivo-comportamental, aprimorar naquele paciente ali de repente determinadas cognições, flexibilizar determinadas cognições. Então, eu vejo que a atuação da hipnose clínica, para quem não tem ideia, né, dentro de uma perspectiva mais cognitivo-comportamental, pode ser um coadjuvante à terapia, para potencializar os efeitos da terapia. Então, eu também corroboro com você. Não vejo a prática da regressão de idade com bons olhos, apesar de entender que as pesquisas ainda estão caminhando para discriminar melhor o que acontece com aquele sujeito quando está hipnotizado, enfim. Mas não, também não sou muito fã da regressão de idade. Muito bem, falamos hoje mais um pouco sobre hipnose. O tema de hoje foi regressão de idade, com alguns pontos da nossa perspectiva de hipnose clínica. Se você quiser questionar, se você quiser elogiar, se você quiser de repente colocar algum dado interessante, algum dado de pesquisa, se você quiser, enfim, construir com a gente, sinta-se à vontade. Eu sou o Tom. E eu sou o Jair. E nós somos hipnólogos.